galera, resolvi agora sim, em cima da hora, fazer uma live aqui com vocês. Eu tô fazendo essa live agora com a intenção de compartilhar com vocês algo que aconteceu hoje aí comigo. Hoje eu gravei um vídeo pro canal de membros no YouTube e lá eu compartilhei um pouco do que eu tenho sentido em relação ao curso, em relação às pessoas que têm entrado no curso. Eu fiz uma enquete ali no YouTube também e perguntei qual o objetivo do desenho para cada um que está ali. Se é um objetivo financeiro ou se é terapêutico. E quando eu falo financeiro, eu falo direta e indiretamente, não necessariamente para as pessoas que vivem do desenho, diretamente do desenho, mas que de alguma maneira, por tabela, o desenho acaba cooperando, como é o caso de tatuadores, por exemplo. Tatuadores não ganham a vida através do desenho em si, mas através da tatuagem que está totalmente ligada ao desenho. Então, uma vez que eles aperfeiçoam o desenho, a arte de desenhar, o trabalho deles também na tatu vai ficar melhor, né? Então, indiretamente, isso está cooperando com eles. Depois eu dou uma lida aqui nos comentários, pessoal. Eu vou seguir adiante aqui no assunto. E terapêutico é algo que tem falado muito comigo, assim, eu tenho me preocupado muito com essa questão, porque é uma questão que eu gosto de falar, né? Eu gosto de abordar esse assunto, eu gosto de entrar nesse assunto de desenho como terapia, a arte como terapia, que lugar o desenho ocupa dentro da sua lista de coisas para fazer, né? Do seu leque de ocupações e tal. Por fins terapêuticos, eu tenho pensado muito nisso, porque eu só comecei a pensar no desenho como meio financeiro quando as pessoas começaram a me procurar por isso. Eu não comecei a desenhar por isso. Eu não, nunca associei o desenho a uma forma, ao desenho do jeito que eu faço, né? Não digo alguém que trabalha numa agência de publicidade, alguém que se forma num tipo de arte, né, de desenho, que vive da arte e tal. Não que isso não dê dinheiro, mas quando eu comecei a desenhar, quando criança, eu não associava uma coisa à outra. Eu só comecei a ver essa possibilidade quando as pessoas começaram a me procurar. Quando eu comecei, então, a perceber que eu poderia viver disso, foi aonde eu comecei realmente me empenhar para isso. E aí mudou totalmente o foco. Aí já não era mais por uma questão de desenho porque gosto, não, desenho porque eu ganho para isso. E desenhava mesmo para ganhar para isso. Quando eu comecei a dar aula, também o lance da aula surgiu num contexto de necessidade financeira. Eu precisava fazer grana, eu precisava pagar a conta e eu só sabia desenhar, não sabia fazer mais nada, então era complicado. Depois, quando eu passei a vender DVDs pela internet, também uma finalidade financeira. Eu estava já com 2 filhos pequenos, então eu precisava. Ok, depois passou para o curso virtual, eu já estava com 3 filhos, aí parou. E também a necessidade. Então foi surgindo na necessidade essas oportunidades e eu fui aproveitando. E quando eu comecei a vender o curso, eu vim com essa narrativa, né? De que você, assim como eu, você pode ganhar a vida através do desenho, e é verdade. Porém, hoje eu tenho visto que 80%, a média de 80% das pessoas que estão no curso, e olha só, não só que estão no curso, mas que levam a sério o curso, 80% são pessoas que entraram no curso sem a intenção de transformar o desenho numa ferramenta de trabalho, mas muito pelo contrário, buscava através do desenho um caminho para desenvolver mais a concentração, desenvolver mais a paciência, ter um tempo para si mesmo, para se dedicar, e enfim, esse é o contexto, tá? E aí no vídeo de hoje, no canal de membros do YouTube, eu falei exatamente sobre isso que eu tô falando aqui agora. Porém, eu fiz uma chamada para os comentários. A hora que eu terminei o vídeo, eu pedi pra galera comentar. E tanto que o vídeo chama assim, ó. Esse vídeo ele tá só pra quem é membro do canal, tá? Ele tá: por que você está aqui nesse canal? Tipo, por que
Por que você chegou aqui? Que lugar o desenho ocupa na tua vida? Olhando de uma maneira mais ampla para a sua vida como um todo, que lugar que o desenho, o tempo para desenhar, que lugar que ele ocupa dentro das suas muitas coisas que precisam ser feitas, sabe? E por que ele ocupa esse lugar? Ele ocupa como um meio de você potencializar os seus ganhos? Ou ele ocupa um lugar de fuga, um lugar de refúgio? Aquele lugar que você sai da massa, né? Das massas, do êxtase das massas, e é onde você encontra com você mesmo, e se encontra consigo mesmo. E aí eu peguei e fiz essa pergunta, e eu achei bastante interessante que o pessoal está interagindo, bastante. E eu vou ler alguns dos comentários, tá? Alguns, eu não vou ler todos, porque senão a live ficaria muito extensa. Eu vou ler aqui uns 4, 5 comentários, e depois eu vou abrir para saber aqui qual a parcela de público que está aqui, se pensa de viver do desenho. Por que eu estou fazendo isso, gente? Talvez você já me viu falando isso, e talvez você se pergunte, mas o que é importante para o Charles saber isso? Porque veja bem, a nossa comunicação, a minha comunicação, ela está totalmente ligada à intenção do público que me assiste, a intenção das pessoas que me seguem. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, você é famoso no desenho. Sim, eu sou famoso no desenho, ou seja, quem gosta de desenhar me conhece, sabe? Já aconteceu de eu chegar em hotel, ter uma pessoa que me conhece, de eu chegar no aeroporto, ter uma pessoa que me conhece, num supermercado, numa cidade que eu nunca fui, numa praia. Acontece às vezes de uma pessoa me reconhecer, porém essa pessoa que me reconhece não é porque eu sou famoso, nem nada disso, é porque a pessoa gosta de desenho, ou seja, a minha comunicação está atrelada ao desejo dela, a minha comunicação ela se identifica com a minha comunicação por conta do desenho. Então, quando eu sei com quem eu falo, se eu sei que o meu público é mais infantil, eu vou adaptar a minha comunicação a um público infantil. Se o meu público tem uma faixa etária de 50 a 70 anos, o conteúdo que eu vou trazer, a forma como eu vou apresentar também vai ser diferente. Se o meu público são pessoas que estão buscando viver do desenho como um meio de trabalho, eu vou adaptar a minha comunicação para ser mais clara e assertiva, para que essas pessoas realmente faça sentido, né? Quando eu sei que o público que me ouve, que me assiste, que me acompanha, tem mais interesse em bem-estar, buscar na arte um bem-estar, um momento para você e tudo mais, a minha comunicação também vai ser diferente. Ela não vai ser pulverizada, ela não vai ser aberta para falar com todos os públicos. Não, eu quero falar com quem realmente se identifica com esse assunto. E diga-se de passagem, quando eu encontro pessoas que se identificam com esse assunto, para mim é muito gratificante, porque é o assunto que eu mais gosto de falar. Se a maior parte do meu público tivesse aqui interessada em aprender desenho para virar tatuador, eu ia me sentir um pouco constrangido, porque talvez eu não teria repertório suficiente para falar desse assunto, atendendo essa demanda. Mas quando fala a respeito de buscar no desenho uma fuga, uma forma de bem-estar, de terapia, de silenciar um pouco a ansiedade, as vozes que muitas vezes te deixam inquieto, te deixa preocupado, você que tem déficit de atenção, como no caso aqui, olha só esse comentário que eu achei bem pertinente. Charles, vou deixar aqui meu motivo pelo qual eu gosto do desenho. O primeiro é pelo fato de ser uma terapia para mim, pois por ser muito ansioso, isso gerou em mim um transtorno chamado tricotilomania, entre parênteses, é o hábito compulsivo de puxar os cabelos. Como eu já tinha um certo gosto pelo desenho, decidi fazer o seu curso para melhorar minha técnica e assim ter um bom motivo
para seguir nos desenhos. Isso para mim é magnífico, é uma terapia e tanto. Hoje melhorei muito minha técnica graças ao seu curso. Porém, não me considero alguém que faz para ganhar dinheiro, até porque raramente faço encomendas, mas levo o desenho como uma terapia no tratamento da tricotilomania. Nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Nunca tinha ouvido falar. E eu achei bastante interessante isso porque vem de encontro exatamente ao que eu tô falando, né? A pessoa vai desenvolvendo transtornos. E esse momento que a gente tá vivendo é um momento que tá latente esses transtornos, né? Muitas pessoas assim estão com os nervos à flor da pele, ansiedade, gente perdendo amigos, perdendo parentes, perdendo pessoas próximas. Que coisa, eu nunca tinha ouvido falar, eu desconhecia. E olha só o depoimento desse amigo nosso, né, aluno do curso. O desenho está ajudando ele nesse processo de transtorno. Que doideira isso, hein? Olha só, aí tem um outro comentário aqui. Gente, definitivamente essa live eu não tô preocupado, tá? Com tempo nem quantidade de audiência. Eu quero compartilhar mesmo com vocês. Eu tô no sofá aqui de casa agora, são 10 para as 8 da noite. Eu não tava nem pensando em fazer live. E eu sentei aqui, tirei um tempo, eu falei, eu vou ler os comentários de hoje, porque eu fiz o vídeo hoje e eu tava curioso para ver se a galera comentou. Aí peguei o notebook, sentei aqui no sofá e comecei a ler, e aí isso começou me mexer comigo, sabe? Eu falei, eu preciso compartilhar isso com todo mundo, porque às vezes pode parecer que a gente quer fazer comércio, né, do desenho, quer fazer comércio do curso, e não, definitivamente isso ajuda realmente. Rafael Costa Chagas, conheci seu trabalho por causa da sua filosofia de desenho. Eu me entendi e deixei meu orgulho de lado e pagar um curso. E esse curso é o seu, a filosofia é a terapia em desenhar. Legal, legal. Olha só, aqui ó, a gente tem uma outra vertente, ó, Bela Arte Bellatrix. Fico ansioso quando desenho, às vezes tenho que abandonar. Isso também é algo que acontece, eu vou falar disso. Faço alguns desenhos, alguns ficam bons, já outros não. Eu e minha filha passamos o tempo desenhando ou tentando. Ô Bel, só que é o seguinte, assim como o outro aqui comentou, eu não decorei o nome dele, até porque nem tem o nome necessariamente, mas muitas vezes o desenho pode sim gerar te colocar nessa condição de ansiedade. Isso acontece se você não se prender ao momento do desenho, ou seja, se você ficar pensando em outras coisas, se você deixar o seu pensamento passeando, cada hora que ele passeia ele volta com um pedaço de osso na boca, sabe? É tipo cachorro que você solta assim e você larga, cada hora que ele sai pra rua ele volta com um saco de lixo na boca. Então você não pode deixar solto, entendeu? O desenho, ele tem que ter uma função de âncora para tua observação. Se você permitir que os seus pensamentos divaguem enquanto você desenha, ao invés de você observar seus movimentos, a intensidade do traço, escutar de repente o arranhado do lápis ali no papel. Se você deixar de se concentrar naquele momento, você está deixando de ancorar a sua concentração à atividade do desenho, entende? Então, você tem que domar isso, você tem que ir pensando no amanhã, digamos que eu estou desenhando e amanhã eu preciso ir para a cidade vizinha resolver uns negócios de banco, sei lá, tenho que resolver isso, digamos. E aqui eu estou desenhando e aí eu lembro disso. E aí se eu lembro disso e eu começo a julgar isso como errado, porra, eu não devia estar pensando nisso, eu devia estar prestando atenção no desenho. Eu fico aqui pensando, olha, nossa, esses pensamentos ficam atrapalhando minha mente, viu? E se eu começo a julgar isso, se eu começo a me punir por estar pensando em outras coisas e não observando aquele momento, piora. Fortalece na gente
a ansiedade, porque você começa a tentar dominar o teu pensamento pelo pensamento, entende? Pelo julgamento do pensar. E não é assim que funciona. Quando a gente está pensando, quando você se pega pensando em alguma coisa que você não gostaria de estar, você simplesmente volta a observar o que você está fazendo. Você volta, porque pensar é uma maneira de imaginar para além do que está sendo vivido. Então, você tem dois momentos ali. Você tem o que você está vivendo ali agora e você tem o que está numa situação paralela, que é uma imaginação. Quando você se vê nessa condição paralela de pensamento, de imaginação e preocupações e tal, você tem que na hora voltar o teu foco para cá e não ficar julgando o foco que estava lá. Entende? Você volta para cá, é como você respirar fundo, observar aquilo ali que você está fazendo e boa, vamos observar isso aqui. Ah, mas eu não sei que hora que eu termino. Não, ninguém desenha com a intenção de terminar. A gente desenha com a intenção de desenhar, entende? A gente não pode desenhar com a intenção de terminar o desenho. Você começou a desenhar com a intenção de terminar, você já começou pelo princípio errado, você já começou pela razão errada. Vai dar ruim, você vai ficar ansioso, você vai ficar enjoado, você vai cansar do desenho. Você tem que encontrar prazer no ato de desenhar. É no ato, sabe? É curtir aquele momento. É como você comer uma comida gostosa, sabe? Quando você come aquele prato que você saboreia, que você põe na boca, dá até dó de engolir, dá até dó de acabar o prato, porque é muito gostoso. Ou seja, você não come pra matar fome nessa hora. Esses pratos saborosos, por exemplo, a gente não come pra matar fome. A gente come pra saborear mesmo, pra degustar, pra sentir aquilo ali, pra viver aquilo ali. Então, o desenho ou a arte, de uma forma mais ampla, tem que ser encarado dessa forma, tem que ser observada dessa maneira, é uma experiência, é uma degustação, é um momento teu, é um momento que você precisa viver aquele momento. Aquele momento tem que ser descoberto por você, desvendado por você, contemplado por você. Se não for assim, se você desenha por uma causa, por uma razão, por um final, é certo que você vai ficar ansioso, é certo que você vai ficar ansiosa. Então, o desenho ele funciona como um meio terapêutico, sim, mas desde que você desenhe pelo prazer de desenhar, com a finalidade de desenhar, e não com a finalidade de terminar o desenho, tá? Ô Eric, e aí? Eric Tatu. Que nem o exemplo do Eric mesmo. O Eric é tatuador. O dia que ele fez a tatu em mim, ele tinha passado por um período de reforma no estúdio, tinha ficado fechado o estúdio um tempão. E aí, quando ele voltou a atender, eu fui o primeiro cliente. Aí, quando ele foi atender, que ele arrumou as coisas dele lá, ele falou: nossa, que saudade que eu tava disso aqui, das minhas meninas, que eram as máquinas dele e tal. Então, você vê que o cara, ele tá vivendo aquele momento, saca? Aquele momento prazeroso. É uma arte. Arte, ela precisa ser vivenciada, tá? Você precisa degustar disso. Eu vou ler um outro comentário aqui. O desenho, pra mim, tem se tornado algo que me desconecta por algum momento da agitação da mente no dia a dia. Com o desenho, eu venho trabalhando a ansiedade que muitas vezes tenho e o processo da paciência de fazer a obra, que é o desenho, tem me ajudado muito. O processo sem pressa para terminar. E eu venho pensando sim em trabalhar com o desenho, entre quadros, entre desenhos de criação, dar aula ou até ter uma escola própria. São tantos leques que fica difícil ainda ter algo formado na mente. O desenho tem desenvolvido em mim uma forma diferente de ver o mundo. De que forma? Da forma que antes, olha só, da forma que antes o que era uma simples praça para mim, hoje eu vejo a mesma simples praça como uma obra de arte. Não sei se consegui me fazer compreender, mas isso tem me moldado dessa forma. Obrigado pelo seu ensinamento e de toda a equipe. Eu que agradeço, meu mano. A gente apagou ali, mas acho que não ficou ruim não, né? Você vê, né? Mais um falando do lance da ansiedade, o lance de curtir o momento, o lance de vivenciar até mesmo a possibilidade. Olha que interessante isso. Eu tenho em mente sim, né? Ele tem aqui, como que é? Em mente o desenho tem desenvolvido de uma forma diferente, entre quadros. Eu venho pensando sim em trabalhar com o desenho, entre quadros, entre desenhos de criação e tal. Ou seja, ele tem consciência.
Você vê que é um lance que eu tava falando de não julgar o pensamento? Isso não é julgar o pensamento, isso é reconhecer o pensamento. Você observa o pensamento. É como você sentar numa avenida e ver os carros passando, entende? Apenas vendo os carros passando. Então, ele vê os pensamentos. Olha, eu vejo que há possibilidade de eu viver do desenho, sim. Mas no momento, eu ainda... Então, enquanto não chegou o momento, não chegou o momento, né? É como aquele pensamento estoico que eu não lembro aonde que eu li, algo assim do tipo, se eu for morrer daqui a pouco, se eu for morrer agora, eu morro agora. Se eu for morrer amanhã, agora eu vou jantar, entende? Tipo assim, agora é o que tem pra agora, não dá pra eu ficar sofrendo pelo que ainda não aconteceu. E é isso. Agora eu vou ler outro comentário agora de uma aluna. Olha só essa. Essa é diferente dos outros. Ela não tem nenhum problema, aparentemente, desse lance de depressão, de transtornos e tal. Ela diz assim, ó, já nasci gostando de desenho e pinturas. Não faço por terapia. Não tenho depressão, nem transtorno de ansiedade. Graças a Deus. Faço porque eu gosto. Nunca pensei em fazer como trabalho. Afinal, a vida da gente nem sempre caminha pro lado que nós queremos. Então, só agora pude investir na minha eterna paixão. Quem não me conhece direito acha que eu tenho depressão, porque eu sempre vivo em isolamento com as minhas artes, mas é o que eu gosto. Risos. Você vê? Ela diz que não é uma terapia, não faz por terapia, porque ela não tem depressão. Mas percebe que há uma associação. Eu tenho depressão, então eu faço por terapia. Eu faço por terapia porque eu tenho ansiedade, porque eu tenho um transtorno. E nem sempre isso é real. Às vezes o lance de você fazer a terapia não é porque você tem algum problema, é simplesmente para você não ter nenhum problema. Entende? Aquilo ajuda você. Você não faz academia simplesmente para perder peso, ou um aeróbico para perder peso, mas você pode fazer também para não ganhar peso, né? Então é interessante, porque de certa maneira o que ela descreve é que a forma como ela encara o desenho é sim uma terapia total. Denise Rodrigues: tomo remédios para ansiedade e não imaginava que o desenho me fizesse tão bem. Olha que massa. Ander Cruz: o homem que sofre antes do necessário sofre mais quando necessário. Sêneca, pode crer. Agora eu vou ver um outro comentário aqui, ó, que eu achei bem interessante desse aqui, ó. Ó, tem esse bem curtinho. Cara, o desenho entrou na minha vida como um desestresse. Ajuda a esquecer dos problemas, nem que seja por alguns minutos. Adoro a sensação de estar com a cabeça vazia, sem ficar pensando no hoje ou no amanhã. O desenho pra mim é uma apaixonante terapia. Gosto dessa paz que o ato de desenhar nos proporciona. Legal. Agora eu vou ler esse outro aqui que eu achei bem interessante esse. Olha só. Olha esse aqui, gente, que massa, ó. Vou desativar um pouquinho os comentários aqui rapidão. Boa noite, Charles. Desde criança eu desenho. Lembro de tentar fazer cópia de álbum de fotografias, álbum de figurinhas da Marvel. Seu curso caiu como uma luva para o que eu buscava na época. Finalmente eu poderia pelo menos tentar reproduzir fotos, imagens, desenhos, etc. com uma técnica melhor. Creio que o desenho me ajuda sim na questão da ansiedade. Meu trabalho é bem pesado e tenho um filho autista que requer bastante atenção. Parece que a idade vai chegando e os problemas do dia a dia se entrelaçam com os de saúde com mais intensidade. Aí o desenho se torna uma ajuda. Sempre penso que algum dia eu poderia viver do desenho, mas não sei como ainda. Às vezes aparece alguma encomenda, mas ainda dependo muito do meu trabalho para o sustento da minha casa. Eu assino o canal para assistir vocês desenhando e desenvolvendo a técnica. Eu não faço os mesmos desenhos que vocês fazem, mas vendo vocês desenhar serve como inspiração e me ajuda nos desenhos que vou fazer. Seria mais ou menos isso. Abraço. Vê que interessante, né? Diante de todo esse turbilhão de coisas que ele vive, o quanto isso traz um certo equilíbrio para a rotina dele, né? Para as coisas que ele vive e tudo mais. Então, o que eu vinha dizendo, talvez não seja necessariamente uma depressão que você vive, mas só o fato de você ter dificuldade de se concentrar no momento. O que eu quero dizer com se concentrar no momento? Sabe quando você dirige e você sai da sua casa e vai até um determinado lugar, seja o trabalho, seja algum outro lugar que você esteja indo, e depois que você chega, você não se recorda do caminho pelo que você passou? Você não se recorda de ter parado num determinado semáforo, você não se recorda se na esquina tal você parou, passou direto, você não lembra. Parece que você foi arrebatado no momento em que você saiu da sua casa
e acordou no momento em que você chegou no local. Porque durante o trajeto, sua mente viajou para fora, para outros caminhos, para além daquilo ali. Ah, e outra, você não precisa ter todo o tempo do mundo para desenhar não, viu? Você pode desenhar 10 minutinhos que você pega, 15 minutinhos já é ótimo. Charles, quando teremos uma turma para o teu curso? Quero muito fazer, pois resgatei o amor pelo desenho, daquele amor que sempre tive desde criança. E é hoje minha fuga de paz nesse turbilhão de emoções. Legal, Carol. Carol, provavelmente em julho a gente tá trazendo alguma coisa aí de novidade. Provavelmente, tá? Talvez um pouco antes, talvez um pouco depois. Julian Art, que lindas palavras compartilhadas. Graças, Julian. Essas lives são as melhores. Me sinto aí sentado no sofá, mano. Muito legal. Da hora, irmão. A Mapis Artes, eu vivo. Legal, do desenho. Elivelton, qual é a sua opinião sobre desenhar ouvindo palestras? É válido ou não? Ô Elivelton, eu acho muito massa. Elivelton é daqui da região, foi aluno presencial. Cara, eu ouço muita palestra, sabe? Eu vou fechar essa live falando disso então, tá? Não vou estender mais aqui pra baixo não, porque tem bastante comentário e aí não daria. Vou falar disso, do que eu ouço quando eu tô desenhando. Depende do meu estado de espírito, meu estado emocional, sabe? Tem vezes que eu tô mais introspectivo, mais calado. Nesses dias eu gosto, e se eu estiver gostando daquele estado de espírito, veja bem, porque muitas vezes a gente tá meio calado, meio introspectivo, mas a gente não tá se sentindo à vontade com aquilo. Às vezes a gente gostaria de estar em outra vibe. Então, se eu tô nessa condição mais introspectiva, mais calado, mas eu tô gostando porque eu tenho esse traço melancólico em mim, né? Eu de certa forma eu cultivo isso. Eu coloco músicas instrumentais com uma pegada mais triste mesmo, mais reflexiva, não diria triste, mas mais tranquila, digamos, porque isso me traz reflexões. Tem vezes que eu tô nesse mesmo estado, mas eu não quero estar. Tem vezes que esse estado me deixa um pouco mal. Então eu pego e coloco uma música mais agitada, uma música que eu sei cantar, né? Músicas que eu sei cantar, porque daí eu canto junto ali, e aí você vai entrando numa outra frequência, né? Você começa a vibrar numa outra frequência. Tem vezes que você tá mais agitado, né? E você quer estar agitado, e aí você já coloca de repente um tipo de música mais pesada, né, com um ritmo mais forte, uma harmonia mais robusta, né, e vive aquele momento. Tem vezes que eu tô numa vibe de algum assunto, saca? Algum assunto, de repente eu tô pensando muito sobre algum tema, e aí eu começo a descobrir palestras no YouTube, e aí eu coloco pra ouvir. E aí alguém, como o Olivelto pergunta, se atrapalha, né? Eu não acho que atrapalha, porque o tipo de sentido que você estimula através do desenho não é o estímulo por meio do raciocínio lógico, o mesmo raciocínio verbal que é estimulado por meio de uma palestra, sabe? Um raciocínio mais analítico. Não é. O sentido da observação, ele vai mais pela sensibilidade, sabe? Pela comparação, pela analogia das formas, dos tons. Então, quando você observa essas coisas, não importa o que está sendo tocado ou o que está sendo falado. Você pode estar prestando atenção no que está sendo falado, ouvindo, assimilando, entendendo, e ao mesmo tempo o seu olhar está ali. E, respondendo ao Elivelton, quando você, o Elivelton, está no nível que você está hoje, por exemplo, depois vocês olhem o trabalho dele, Elivelton Desenhos, quando você tem um nível já do jeito que você tá, você nem precisa de estímulos visuais para conseguir fazer, porque já entrou num modo automático, saca? Assim como o meu também. Tipo, hoje eu desenho meio que num modo automático, eu não fico raciocinando para desenhar, eu não fico na dúvida de qual lápis usar.
Porque se tornou algo automático, manja. É como dirigir. Quando você começa a dirigir, você tem que pensar na embreagem, você tem que pensar no acelerador, no freio de mão, no cinto de segurança, no retrovisor, na altura do banco, na distância do volante. Você pensa numa porrada de coisas e que depois aquilo fica natural, aquilo você nem pensa mais, você flui, aquilo parece que faz parte do teu corpo. O desenho tem a fase que você precisa estar mais atento ao que você precisa fazer. Então essa é a fase do começo, é a fase do que você está conhecendo o material, você está quebrando a cabeça. Talvez nessa fase seja mais interessante você ouvir uma música, de preferência uma música ou instrumental, ou uma música que você não cante junto, para não estimular o lado verbal da tua imaginação, da tua mente, enfim. Então você está ali totalmente focado no que você está fazendo. Agora, quando você vai dominando a técnica, aí você vai se dando o direito de ouvir outras coisas que, mesmo que elas sequestrem a sua atenção, não é a mesma atenção que você precisa colocar no desenho. Deu para entender? É isso. Da hora. Vamos ver aqui. Cortella, já ouvi muito. Galera, ouve bastante. Eu ouço bastante, hein? A lista de Spotify de Charles para compartilhar, tem sim, no Spotify eu tenho lá, só que acho que vocês não vão gostar muito não. No Spotify tá Charles M. Laveso, Charles M. Laveso, e aí tem umas playlists públicas lá. Tem uma que chama Flow, que é só instrumental. Tem outras lá. Tem uma que eu acho que é Aos Raros de Coração, que é só MPB. Tem uma só de internacional. Tem uma de blues rock e blues. Tem um pouco de cada coisa lá. Sou meio eclético, ou bastante eclético. Legal, gente. Obrigado por vocês terem acompanhado. Eu, quando comecei a dirigir, eu desligo o som. Da hora. Legal. Gente, não existe, olha só para encerrar aqui, não existe um estilo de música certo para você ouvir na hora que tá desenhando.